Bom, então nós chegamos na nossa sexta aula do Panorama. Estamos aqui, então, com vocês que já estão acompanhando. Então, como eu falei, eu vou pular essa parte de proposta e objetivos, né? Elas ficam muito mais para registro aí da gravação e do conteúdo. E a ideia aqui, hoje, nós abordarmos... Deixa eu só... A Andréia falou que vai comentar o livro também, ó. Legal, Andréia. Então, nós falamos já sobre a nossa sexta aula, né? Olha que o tempo passa rápido, hein? Já demos um panorama bem legal aí sobre vários livros, né? E hoje, a priori, são apenas 2 livros, né? Então, tem a tendência de ser um pouco mais light, né? Não tem aquela correria que foi outro dia que tinham 4, né? A maioria tinham 4 livros, né? Hoje a gente vai falar apenas sobre Tiago e 1 Pedro. Por quê? Na minha ideia aqui de metodologia, né? Para a gente ter talvez uma visão diferente, né? Eu encaixei Tiago e 1 Pedro, como a perseguição por Cristo. Então, nós já falamos sobre a introdução, a vida de Cristo, a justificação em Cristo, que foi a última aula, a igreja de Cristo, os ministros de Cristo, né? A proposta de ensino paulino para os seus discípulos ali, para eles ministrarem na igreja. E agora a ideia é nós falarmos sobre a perseguição por Cristo. Opa, apertei o botão errado aqui, não é o fim, não. Legal, vou fazer uma oração para a gente iniciar e a gente continua aqui. Deus, muito obrigado mais uma vez, Deus, pela sua imensa bondade em permitir que nós possamos nos reunir através desse canal e ter aqui, Deus, um momento de inspiração, de compartilhar a tua palavra. Esteja com esses queridos irmãos e com esse restante de hora que nós temos aqui. Em nome do teu filho amado Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Quando eu dividi aqui essa ideia de perseguição por Cristo, aí eu já pensei 2 textos, né, de Tiago e 1 Pedro, que são os livros que nós vamos explorar hoje, e lá em Tiago 1:2 fala assim, né, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por diversas provações. E 1 Pedro vai dizer lá no 4:16, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. A ideia da perseguição por Cristo, né, a perseguição da igreja como um todo, ela já começa logo ali se nós formos assim, descontar a perseguição do próprio Senhor Jesus Cristo, né, que foi perseguido em vida, foi morto e crucificado, se nós começarmos a contar a perseguição da igreja a partir ali de Atos 1:8, em que Cristo é assunto ao céu, nós temos o primeiro grande mártir aí, que é Estevão, né? Então, lá em Atos 7:60, você tem, um pouco antes, você tem um discurso de Estevão, né? Um discurso muito, muito lindo das Escrituras, está registrado ali em Atos, e você tem esse momento em que Estevão fala assim, né, lá em Atos 7:60, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Esse talvez seja o primeiro momento, é claro que há Saulo, né, depois transformado em Paulo, já estava no seu processo de perseguição, de intimidação dos cristãos, mas esse talvez seja o primeiro registro histórico e bíblico de alguém que sofreu por conta do amor de Cristo, né? Então, logo no começo da igreja, na igreja primitiva, nós já temos os primeiros sinais da perseguição, que veio exatamente pelo futuro, então, apóstolo Paulo, né? Ainda como Saulo, um fariseu, que se orgulhava de perseguir os cristãos. Logo depois, eu fiz aqui um breve resumo, né? Seria impossível de tratar de toda a perseguição aos cristãos até chegar nos dias de hoje, mas logo depois, um pouco mais para frente, né? Houve um incêndio em Roma, esse incêndio é bem famoso, né? Ainda é utilizado na cultura popular para fazer várias referências, né? E Nero, ele acaba culpando os cristãos por esse incêndio em Roma. Os historiadores, alguns vão dizer que o próprio Nero causou o incêndio. Mas ao culpar
os cristãos, estes eram torturados e queimados vivos, né? Então foi uma perseguição muito dura ali. Logo depois seguiu outras perseguições, claro, né? Mas eu faço um pulo aqui na história, né? Em 250 depois de Cristo houve também uma violenta perseguição com pena de morte para aqueles que não adorassem os deuses romanos. Então, algo que o povo judeu já sofria, né? Enquanto povo escravizado pelos babilônios, pelos romanos, aqui também os cristãos sofrem uma violenta perseguição em todo o império, especialmente em Roma, né, para que eles, se eles não adorassem a Deus romanos. Talvez você se lembre da história aqui de Daniel e seus amigos, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, eles não se prostrando em adoração e sendo colocados na fogueira. O Império Romano transformou isso em circo, né, ao fazer ali no seu Coliseu, que é o mais famoso, a mais famosa construção para entretenimento naquela época, de colocar ali os cristãos para lutarem contra animais, desarmados, enfrentando hordas de soldados romanos que faziam como se fosse um teatro ali para relembrar as conquistas romanas, e os que sofriam ali a morte iminente eram, de fato, os cristãos, né. Em 303, o Diocleciano ele ordenou a destruição de todas as igrejas, confisco dos livros cristãos, demissão de todos os cristãos do exército e do governo e a prisão do clero. A gente tem que sempre lembrar que o cristão ele fazia parte da vida da sociedade, da vida civil, né? E ele foi perdendo ali os seus privilégios, não só os seus privilégios, a sua própria vida na sociedade, sob o domínio do imperador Diocleciano, um momento muito difícil ali. Mas aí, logo em 312 depois de Cristo, Constantino ele se converte, né? Que é talvez uma batalha ideológica para se de fato ele se converteu ou não. Mas essa conversão de Constantino aplacou a fúria do Império Romano contra os cristãos, passando então o cristianismo a ser a religião oficial do Império. Nos anos que se seguem, entre 500 e 1500, as conquistas muçulmanas na Europa ali trouxeram também grande perseguição aos cristãos. Então, novamente, aqui é um pulo grande aqui que eu faço, né, para chegar aqui, a gente comemorou recentemente os 503 anos da Reforma Protestante, né, relembrando o momento que Martim Lutero pregou as suas 95 teses na igreja de Wittenberg, mas ali, um pouco antes, com os pré-reformadores já, e faltou um N aí, mas o John Huss, é um dos principais nomes da pré-reforma, ele foi também morto na fogueira, mais ou menos 112 anos antes de Lutero ter feito o seu famoso ato ali na igreja. E também os reformadores Lutero e Calvino não sofreram a morte iminente, mas foram perseguidos aí já pela Igreja Católica, né? Então, o cristianismo ele sempre acaba tendo inimigos, às vezes, externos e muitas vezes internos. Isso também nos faz lembrar daqueles momentos de Neemias, né, quando ele falava que tinha os inimigos externos e também tinha muitos inimigos internos que atrapalhavam a construção dos muros ali de Jerusalém, a reconstrução. E aí, por fim, eu trouxe um pouco mais para frente aqui, os puritanos, já no século XVII, tiveram que deixar a Inglaterra, né, a sua terra natal, lá na Inglaterra, e partir para, então, inexplorada América, e fundando aí o que hoje nós conhecemos como Estados Unidos da América, né? Mas foi fruto de uma perseguição. Então, perceba que a história ela é contada dessa forma, né? Você percebe que a perseguição aos cristãos, ela movimenta a história também. E já trazendo um pouco para o século XX, sem entrar aqui em qualquer contenda política e econômica, mas o comunismo e o socialismo, eles predominantes aí em alguns países, até hoje, né? Como a China, Coreia do Norte, Vietnã e Cuba, eles também têm trazido para os cristãos uma perseguição intensa, com discriminação, tortura, violência, prisão, assassinato, tudo por causa da fé. E atualmente, muitos cristãos ainda são perseguidos pela fé. A gente observa isso nos noticiários, e se você não observa claramente no noticiário, você pode observar, talvez, em páginas como do pessoal do Portas Abertas. Aqui eu trouxe só um mapa, mas que você pode acessar ele claramente no site do Portas Abertas, que é uma organização religiosa, cristã, em que eles mapeiam
E aí, quanto mais escura a cor aí na sua tela, mais intensa é a perseguição que os cristãos sofrem no mundo, né? Então, nós temos aí quase, talvez metade, não vou dizer metade, mas pelo menos um terço da população mundial que vive sob regime de perseguição, ainda que branda em alguns lugares, como na Rússia ali, mas severa e grave em outros lugares, como na África e em parte da Ásia. E considerando a população que vive ali só na Índia e na China, por exemplo, né, nós temos quase chegando a 4 bilhões de pessoas nesses dois países, então percebe que a perseguição aos cristãos é algo muito intenso. E claro que nós aqui, eu sempre falo para os meus filhos, né, o privilégio que nós temos de estar num país livre e podemos adorar o nosso Deus, mas isso não é realidade para muitos cristãos. Então, aquilo que começou com Estevão lá atrás, no finalzinho do capítulo 7 de Atos, consentido por Saulo a sua morte ali, né, foi apedrejado, muitas dessas coisas acontecem hoje em dia ainda que nós não vejamos tão claramente assim, né, até porque o acesso à informação nesses países é muito dificultado. Aqueles que, por acaso, se convertem, eles tendem a, de fato, se não são perseguidos, eles acabam fugindo dos seus países ou ficando reclusos, né? Então, é uma situação bem delicada. Se você tiver curiosidade de saber um pouquinho mais sobre isso, um site chama Portas Abertas, né? E lá você vai ter muitos mais detalhes. O meu irmão mais novo, ele é da igreja também, da igreja Fonte, ele morou na Indonésia por 3 anos a serviço, e ele conta um pouco das dificuldades. A Indonésia é essa partezinha de baixo aqui, né, perto ali da Oceania, da Austrália, né, ele fala um pouco sobre essa perseguição que existe, né. Muitas vezes não resulta em morte, não resulta em prisões, mas resulta em perdas políticas, perdas econômicas, etc. E é interessante ter eu resgatei aqui nos livros do Carlos Oswaldo uma carta a Diagoneto, escrita no segundo século, que ele fala sobre os cristãos. Ao dizer sobre os cristãos, ele fala assim: amam a todos, mas são perseguidos por todos. São desconhecidos e condenados. Recebem a pena de morte e ganham a vida. Então, é a situação que muitos cristãos passaram durante esses anos aí, mais de 2.000 anos de história do cristianismo, né? O cristão, ele ama todos, né? O amor que transborda de Cristo em seu coração atinge também as demais pessoas, mas ele é perseguido por sua fé. E essa introdução, de fato, é para a gente entrar aí nesses 2 livros que eu destaquei, essas 2 cartas, né? A carta de Tiago e a carta de 1 Pedro, que fazem uma alusão muito clara sobre a perseguição que os cristãos enfrentavam e quais os ensinamentos, no caso de Tiago, quais os ensinamentos de Pedro, e aqui a gente sai um pouquinho das escrituras paulinas, né? Mas quais são os ensinamentos que nós temos para entender o contexto da época e também trazer para a realidade de hoje, né? Considerando esse mapa de calor que eu mostrei para vocês aí da perseguição que ainda existe, né? Então, aí só um resuminho básico que a gente sempre costuma fazer, né? A data provável da escrita de cada um desses livros, o local provável em que foram escritos, né? Tiago ali em Jerusalém e Pedro já em Roma. E quais são os destinatários, né? Tiago escrevendo aos judeus cristãos no mundo e Paulo se preocupando com as igrejas da Ásia Menor. Pedro, por onde ele provavelmente passou e teve algum contato ali, né? A primeira carta aí é de Tiago, do nosso dia de hoje, né? Tiago, ele é meio irmão de Jesus, então ele é filho de Maria com José. Depois ele ganha uma proeminência muito interessante na igreja primitiva ali, logo após a morte do seu irmão, né? De Jesus, a sua ressurreição. Tiago, ele não aparece, os evangelhos contam, né, que Jesus tinha irmãos, né, mas não traz um panorama grande de quem era esse irmão e detalhes da história dele. E nem que ele fizesse, de fato, parte do círculo ali de discípulos de Jesus, né, não só dos 12,
mas também do círculo expandido de Jesus ali. É provável que sim, até por essa proeminência que ele acaba tendo na igreja em Jerusalém, logo depois, juntamente com Pedro. E o versículo-chave aí que eu destaco para a gente, eu vou abrir aqui, está lá em Tiago 2:17, que diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, a frase-chave aí de Tiago de fato, provas de uma fé genuína. E Tiago, ele descreve uma fé que é genuína, que ouve e age, e não fica na surdina, né? Não é uma fé que se esconde. E até mesmo por não ser uma fé que se esconde, é que, na maioria das vezes, é perseguida. O propósito maior da carta é encorajar a aplicação do cristianismo à vida diária, apresentando respostas adequadas às provas da vida real que confrontavam seus leitores. Então, Tiago, ele escreve de forma a encorajar aqueles que estavam lendo para que pudessem suportar as perseguições e aflições que tinham no mundo até então. Algumas coisas interessantes sobre Tiago, né? Tiago, ele tem uma similaridade muito grande com o Sermão do Monte. Então, até mesmo por isso que eu falei assim, que não há uma menção clara e objetiva nos evangelhos a respeito dos irmãos de Jesus participando ativamente do ministério de Cristo, mas é muito interessante Tiago pensar, aí eu vou mostrar para vocês um quadrinho aqui que eu montei, mas demonstrar essas similaridades do Sermão do Monte. Então, provavelmente, isso nos leva a crer que Tiago estava presente no Sermão do Monte, a ponto de poder reproduzir grande parte desses ensinamentos ali de Mateus 5 no seu livro, né? Tiago também é conhecido como Provérbios do Novo Testamento, uma alusão aí ao Antigo Testamento, a forma como Tiago escreve quase como se fossem pequenos provérbios, né, ensinamentos para a vida. E essa alusão também como provérbios do Novo Testamento, né, fazendo alusão ao Antigo, pode ser destacada aqui pela essa alusão que Tiago, ele faz referência pelo menos a 21 livros do Antigo Testamento. Então, o Carlos Oswaldo destaca isso, né, aqui no livro dele. Pelo menos 21 alusões a livros do Antigo Testamento Tiago faz ao escrever o seu livro. E algo interessante, notável aí, há 54 imperativos nesses 108 versículos, então isso leva muito a crer a forma de escrita de alguém que exercia uma liderança na igreja onde estava, né, de usar de imperativos, né. Mas mais para frente, ali já na época da Reforma, o texto de Tiago foi desprezado por Lutero. E esse desprezo está exatamente nesse versículo-chave aí, que eu coloquei para vocês, que é: a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Havia talvez um desprezo de Lutero ali, por entender que havia uma discrepância entre os escritos paulinos, de Efésios, principalmente, né, que você só precisa de fé, na verdade, e dos textos de Tiago ali, tentando associar a fé. Eu vou explorar um pouquinho mais para frente para ficar mais claro isso. E a aplicação que Tiago nos traz de imediato será que eu posso olhar para as tribulações como prova da autenticidade da minha fé? O meu proceder e falar são reflexos da fé que eu sigo? Eu lembro na minha época de jovem que o pessoal brincava que existia o crente 007, que era aquele que era o agente secreto, né? Na sua escola, no seu trabalho, qualquer lugar que ele estivesse, ninguém sabia que ele era crente, porque ele, às vezes, pela vergonha, ou mesmo pelo medo de sofrer alguma represália de amizades, dos círculos ali sociais que ele tinha, a pessoa se escondia, né, o agente 007 ali, totalmente passando desapercebido com a sua fé. E aí Tiago vai ser um ponto aqui de divisão bem interessante ao falar dessa perseguição e falar que uma das formas de autenticidade da fé, de fato, são tribulações que nós passamos nessa vida. Uma análise aí um pouco breve de Tiago, né, esse tema da religião pura, né, religião sem mácula, a religião que gera frutos, né,
ele está sob uma premissa cristã que resulta, de fato, desse amor de Deus experimentado no coração do cristão. E ao experimentar esse amor, essa manifestação se coloca à prova, evidenciando, assim, o que é, de fato, de procedência carnal e espiritual. Então, como eu disse, é uma evidência externa do amor que o cristão recebe do seu Salvador, né? Ele passa a demonstrar esse amor para as pessoas. E Paulo, ele rejeita, e aí voltando para Paulo, né, ele rejeita a salvação por meio da obediência da lei, coisa que Tiago nunca defendeu. Tiago não está defendendo no livro dele que a salvação é por obediência da lei. Tiago, ele rejeita essa interpretação falsa, né, que a fé, ela dispensa as obras, né, algo que Paulo também nunca defendeu. Então, ao passo que Lutero, na sua época, né, nós temos todo o respeito a Lutero, e muitos autores acabam encontrando divergências entre os escritos paulinos e os escritos de Tiago, o fato é que é uma convergência aqui, né, são duas realidades complementares. Se de fato eu sou salvo pela fé, por meio de Cristo Jesus, essa fé, ela vai resultar em obras. E Paulo nunca defendeu que a fé não resultasse em obras, né? Ele até fala das obras serem passadas pelo fogo, né? E aquilo que for palha vai ser queimado. Ao mesmo tempo, Tiago nunca defendeu que é pela obediência exclusiva da lei que você encontra a salvação. Na verdade, são textos complementares, que exige, claro, a leitura, o entendimento correto deles. Tudo bem até aqui? Beleza? E aí eu falei para vocês que tinha uma referência aí grande, né, uma similaridade entre Tiago e o Sermão do Monte, né, lá no capítulo 5 de Mateus, especialmente, né, alguns trechos do capítulo 6, mas percebe, depois você pode fazer essa comparação, está na ordem sequencial de Tiago aqui, e a referência exata ali em Mateus, né, como muitos dos temas tratados por Tiago faz essa correspondência, alegria em meio à provação, condenação da ira, o ouvir e o praticar, a necessidade de cumprir a lei, as bênçãos por se demonstrar misericórdia, né? Então você tem diversas outras coisas aqui, a questão da traça da ferrugem corrompendo a riqueza terrena, né? Então você tem Tiago abordando isso também, fazendo essa referência muito grande ao Sermão do Monte. E aí uma proposta de esboço aqui para Tiago, é uma cartinha mais curta, né? Ela foge do padrão paulino aí de extensão de carta e de palavras, né? É um texto bem mais enxuto, são apenas 5 capítulos, 108 versículos, né? E provavelmente você pode fazer uma divisão de esboço aí bem interessante. Eu coloquei essa proposta aqui, né? O teste das provações e tentações, logo no capítulo 1 até o versículo 18, até o final do capítulo, né? Mais ou menos ali, as provações e tentações, a recepção da palavra, esse teste da imparcialidade, as boas obras, o teste do autocontrole. Quando eu coloco o teste aqui, é o teste da vida cristã, né? O cristão, ele sendo testado, né? Ele sendo provado, na humildade, na dependência que ele tem, na justiça e na oração. Então, é um livro, ele até os autores vão dizer que é o livro mais judaico do Novo Testamento. Ele tem mais similaridade com o texto judaico, né? A forma como Tiago explora isso. E não é por menos, Tiago era um morador de Jerusalém, um judeu, e provavelmente escreveu para os seus ali, né? Então, ele tem esse aspecto muito claro para a gente observar. Tudo bem? Bom, vou avançar um pouco mais aqui, então, para Pedro já. Então, falei para... É curioso que as pessoas falem sobre essa controvérsia de fé e obras e a relação de Paulo e Tiago, porque o próprio Jesus, quando ele vai falar na separação de ovelha e bode, o que ele evidencia são as obras, né? Sim. O que Tiago fala está exatamente de acordo com o que Jesus está falando, não necessariamente é uma contradição. Só pelas palavras de Jesus você percebe que não é uma contradição evidente que está ali. Sim, e é por isso que é interessante até esse exercício que nós estamos fazendo de panorama, da gente evidenciar o propósito das cartas, né?
O propósito de Tiago não era fazer um tratado teológico e doutrinário sobre a salvação. Então, não há um problema nisso. Ele, de fato, o propósito dele era outro, né? É de mostrar aí a práticas na vida cristã que dessem, de fato, essa autenticidade para a sua salvação. O Tiago já está partindo do pressuposto que há uma conversão, que há uma fé genuína, e que essa fé é testada em diversas maneiras, né? Mas legal pela sua lembrança, Edenilson. Bom, e aí chegamos em Pedro, né? Até agora a gente falou um pouco sobre Pedro, especialmente lá no livro de Atos. Falamos sobre Pedro também quando mencionamos o Evangelho de Marcos, né? Que provavelmente Marcos escreveu sob a tutela aí de Pedro, né? Marcos como um discípulo de Pedro, né? E falamos em Atos, mas a gente gastou tanto tempo aí com as escrituras paulinas, né? Que é a grande parte, claro, do Novo Testamento. E não podemos deixar de esquecer aí esse personagem que é mais citado que Paulo até no Novo Testamento, né? Tem mais citações a respeito da pessoa de Pedro do que da pessoa de Paulo, né? Até porque você tem 4 evangelhos falando de Pedro e Paulo não estava nos evangelhos ali, né? Então, é um personagem muito, digamos assim, um expoente ali, né? E aí eu coloquei a imagem que tem na Basílica de São Pedro, ali no Vaticano, de Roma, Pedro segurando aí, né, a imagem de Pedro, do São Pedro, segurando as chaves da igreja, né? Uma referência clara àquela conversa que ele teve com Jesus. Tu és Pedro, e sobre esta rocha firmarei a minha igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E, de fato, a Igreja Católica tem esse texto de forma muito dogmática, colocando Pedro como o primeiro papa, tendo ali a sua Basílica de São Pedro, né, e todo o papado é construído em cima da perspectiva de Pedro como o primeiro representante aí da Igreja Católica, a Igreja Universal, né, que existe até os dias de hoje. E essa proeminência de Pedro, ela é exatamente dada por Cristo, né, isso não estou colocando aqui a Igreja Católica como culpada nisso, né, você tem ali depois a referência em João, né, no último capítulo, né, no epílogo final ali, Jesus sendo muito claro para Pedro, né, olha, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Então havia no coração de Pedro, né, colocado pelo Espírito Santo ali, o propósito muito claro de Pedro ser esse baluarte da igreja, né, e de fato ele o é, tanto na igreja em Jerusalém, e depois no seu martírio ali em Roma. E essa primeira carta de Pedro, ela é, de fato, o autor é o próprio Pedro, ainda que eu destaque como ponto notável aqui, se você for observar o capítulo 5, no versículo 12, Pedro, ele teve apoio de um secretário pessoal, que é Silvano. Isso é interessante notar, porque se você pega o livro de Atos, em determinado momento, Pedro e João, eles estão chegando para o templo e eles fazem discurso e o pessoal fala assim, nossa, o que dizem esses iletrados galileus? Pedro era tido como um homem iletrado, talvez pela sua função de pescador, ou esse letrado pode se referir a não ser alguém douto nas escrituras, como os fariseus, os saduceus e os escribas, né? Mas muito se conjecturou a respeito do texto de Pedro, né, do texto petrino, por ser de um grego polido. E o próprio Pedro faz essa alusão lá no versículo 12 do capítulo 5, né, ele fala, olha, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente. Então ele fala por meio de Silvano como essa ideia de um assessor pessoal, né, assim como Paulo teve um amanuense, Pedro também fez uso de uma pessoa aí, uma pessoa da sua confiança para poder escrever o seu texto. Então, como que eu posso dizer? Não tira a autenticidade do que foi dito em Atos, né? Apesar de ter sido talvez uma frase ali dos seus provocadores, dos seus adversários, né? De chamar Pedro e João de letrados galileus, aqueles talvez não fossem doutos na lei, mas ainda que tivesse sido somente o próprio Pedro aqui,
é palavra de Deus, mas ele foi corroborado por Silvano, né? E aí os versículos-chave que eu destaquei aqui é no capítulo 4, o 12 e o 13. Lá fala assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participante dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Então, até lembrando um pouquinho de Tiago ele foi escrito bem antes, né? Talvez na dispersão ali da igreja, né, do Atos 1:8, a gente falou sobre isso, né, que por causa de Atos 1:8, nós temos Atos 8:1, que é a dispersão da igreja, né, da igreja por toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. E essa dispersão, ela surge por causa da perseguição. Isso Tiago escreve um pouco antes. Quando você pega o texto de Pedro, que é um pouco mais para frente, em termos temporais, aí de 60, 64, depois de Cristo, você chega de Pedro já tendo uma percepção da perseguição da igreja no âmbito do Império Romano. Não mais no coração de Jerusalém, mas agora sim no âmbito do Império Romano, ali no coração do Império Romano, que é Roma. E provavelmente, até essa alusão que Pedro faz aqui, de, olha, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, talvez fosse uma alusão aí de Pedro ao incêndio de Nero ali em Roma, e o fato que os cristãos eram queimados por conta da sua fé, né? Por que a gente faz essa alusão de Pedro estar em Roma, né? No capítulo 5, versículo 13, ele fala assim: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Aquela, ele está dizendo assim, a igreja que está em Babilônia, mas nós sabemos pela história que Babilônia não existia mais, mas era uma referência, talvez uma referência aqui em termos de Roma simbolizar essa nova Babilônia, né? O sistema demoníaco. Né? O sistema demoníaco, exatamente. Então, por isso nós entendemos que Pedro está fazendo essa alusão, talvez essa de não estranhar o fogo ardente, né, por mais que possa parecer uma referência singela, mas pelo momento que eles viviam, faz todo sentido, né. E, de fato, aqui a frase-chave do texto, né, de 1 Pedro é sofrimento e consolação. A primeira de Pedro consola os crentes que sofrem por Cristo mesmo sendo inocentes. Então, é um consolo que Pedro traz aqui para os seus irmãos, né? O propósito é, de fato, de encorajar o viver cristão que honra a Deus no meio de oposição crescente, refletindo sobre as reações exigidas pela vocação celestial do crente. Então, essa era a proposta de Pedro, né? Encorajar o viver cristão. E Pedro, como representante aí, então, da Igreja de Cristo, né, ele mesmo teve o seu martírio, né? Na verdade, quase todos os apóstolos foram martirizados, né? Mesmo que João tenha morrido velho, mas ele também foi martirizado. E o martírio de Pedro, a tradição da Igreja Católica diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Até tem uma referência aí, claro que apócrifa, né? De que Pedro, em determinado momento, dada a perseguição que existia na igreja em Roma, desse sofrimento que Nero impunha aos cristãos, Pedro está saindo da cidade, e ao passo que ele está saindo da cidade, ele encontra no caminho contrário o que ele diz ser a figura de Cristo, e ele fala assim em latim, né, Covades Domini, e aonde vai, Senhor? E aí Cristo responderia para Pedro, estou indo para Roma para ser crucificado novamente. Até existe um filme que chama Covades Domini, em latim, né, que mostra esse momento de perseguição aos cristãos ali, e todo esse sofrimento que eles tiveram no Coliseu e nas praças públicas em Roma. É claro que isso é um texto da tradição, não está nas escrituras, né, mas aí esse texto apócrifo vai dizer que Pedro, então, ele se dá por consciente de que ele deveria voltar para Roma e sofrer juntamente com seus irmãos. E na hora de ser crucificado, né, que eles reconheciam Pedro como líder da igreja e queriam crucificá-lo assim como Cristo foi crucificado, ele fala que ele não é digno de ser crucificado igual ao seu Senhor.
Então ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Isso faz parte aí da tradição cristã, né? E é interessante que essa palavra sofrimento, ela aparece muito, né? O sofrimento 15 vezes na epístola de Pedro, uma carta curta também, de 5 capítulos, sendo que dessas 15 vezes, a palavra sofrimento, ela faz referência ao Senhor Jesus Cristo. Eu já tinha falado aqui, mencionado a respeito da amizade de Pedro e Marcos, né? A gente já falou disso lá no Evangelho de Marcos também. Havia uma amizade grande entre eles, assim como provavelmente Timóteo e Tito fossem discípulos de Paulo, provavelmente Marcos aí era discípulo amado de Pedro, né? E a aplicação que eu coloco para a gente é como que eu respondo ao sofrimento? Como que eu respondo ao sofrimento que eu passo? Será que eu tenho passado sofrimentos por conta do Evangelho? E será que eu estou pronto para responder também com razão, né? Então, um texto que eu gosto bastante de Pedro, é em 1 Pedro 3,15, que fala, estamos sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Imagina isso em meio ao sofrimento, e você tendo que agir com razão para explicar a esperança que há em você, né? Então, Pedro, ele se preocupa muito aí com, de fato, consolar os seus amigos e irmãos em Cristo em momentos difíceis como esse. Opa, apertei de novo o botão errado aqui. E é um pouquinho do contexto histórico, né? Eu já falei bastante sobre Pedro aqui. Mas é uma carta aberta, ela tem esse cunho apostolar, né? Que é essa coisa apostólica, ela é pastoral, né? Episcopal. E como eu falei, ela foi escrita num grego de bom nível, né? Elas lembram muito as cartas de Paulo, na questão dos seus detalhes de vocabulário e estilo. Provavelmente, isso é fruto do trabalho de Silvano, que ajudou Pedro ali a escrever essa carta. A carta ela foi enviada de Roma, né? Que é o nome fantasia, que nós falamos aqui a respeito da Babilônia. E ela é enviada para as igrejas da Ásia Menor, onde provavelmente Pedro passou ali e deixou algumas igrejas. Eu já falei sobre o incêndio de Roma, né? E sobre essa possibilidade de 1 Pedro 4,12 ser uma perspectiva de Pedro, do fogo ardente que havia no meio ali. E, de fato, esse que é o espírito de Pedro, né? Escrever em um tom como um pastor fiel, preocupado com as almas que cuida, consolando o rebanho a respeito da prometida e aguardada vinda de Cristo. Eu, de fato, não sei se essa história que eu contei para vocês, da saída de Pedro e depois o retorno dele, se ela, de fato, é verdadeira. Mas ela provavelmente tem uma similaridade muito grande com o espírito de Pedro, né? Aquele Pedro, um homem duro, né? Um homem muito inclinado às suas ações, né? Um homem ativo, é aquele que vê Cristo no mar, ele quer andar junto com Cristo, mas também é aquele que foge da perseguição. Pedro sofreu uma perseguição inicial quando teve o julgamento de Cristo, né? Ele foge, ele é incitado por pessoas a declarar sua fé, ele nega Jesus por 3 vezes, mas depois esse mesmo Pedro que se arrepende e está na praia com Cristo, participa da última ceia com Cristo, e se compromete a pastorear o rebanho, né? Eu falo assim de Pedro, que eu gosto muito de Pedro, o nome do meu filho é Pedro, por causa de Pedro. É um personagem que ele inspira a nós que temos um coração inclinado para o mal, um coração que muitas vezes não quer servir ao Senhor, mas que tem que estar um coração disposto, né? Então, por mais que essa história possa ser apócrifa, de Pedro tentando fugir do martírio, depois voltando, mas diz um pouquinho a respeito de quem esse homem era, e os mistérios de Deus, por que Deus, na figura de Jesus Cristo, colocou aí a responsabilidade da igreja primitiva em suas mãos, né? Deus o sabe. E aí uma proposta de esboço para te ajudar aí na leitura, há uma saudação inicial nos primeiros, é muito similar a Paulo mesmo, né? E talvez isso faça referência, até por Pedro ser uma carta mais tardia, e eu lembro que eu falei para vocês que lá em 2 Pedro, no finalzinho do texto de 2 Pedro, Pedro faz uma referência muito clara de que os escritos paulinos eram parte da Escritura.
Então, provavelmente, essa forma de comunicação por cartas, que estava comum nas igrejas da época, fazia todo sentido para Pedro, né? Simular ali a tradição paulina, né? O aspecto paulino de uma introdução, de uma saudação, e é isso que Pedro faz também, por isso que é uma similaridade muito grande. Mas você tem ali no capítulo 1, você tem sobre a posse do crente, né? Você tem um texto muito famoso de 1 Pedro, que está lá no capítulo 2, versículo 9, né? Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, você vai tendo aí o produto da salvação, né? Pedro coloca ali que é a salvação, aí você tem a santificação, que é o produto da salvação, é a esperança, a santidade, o temor do Senhor e o amor. E essa salvação, ela leva uma submissão, que é a prática do crente, né? Então, é interessante Pedro observar isso, né? Sobre a submissão que o crente tem que ter ao governo, sendo ele parte da história de um governo que o perseguia, né? Mas Pedro coloca isso lá, né, no capítulo 2, a forma como o cristão tem que viver a sua vida de forma digna, mesmo com um governo que ele não concorde, né, que ele seja sendo perseguido por ele. Fala sobre emprego, né, então a relação de emprego, fala sobre a vida comum do lar, e dá algumas orientações gerais pela qual os irmãos tinham que se compadecer uns dos outros e viver fraternalmente. E depois ele fala sobre o sofrimento, né? A perseguição ao crente como cidadão desse lugar onde ele mora, a perseguição ao crente como cristão mesmo, né? Pela sua fé, aquilo que ele vai sofrer. Ele fala do privilégio, né, de sofrer, que é o texto base que a gente usou, né? Nós temos que nos alegrar por sermos co-participantes desse sofrimento de Cristo. Então, Pedro, ele faz essa exortação. E Paulo também faz esse tipo de exortação, né? Lá em Romanos 8, 32, se não me engano, Paulo vai falar, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Então, há uma similaridade aqui de teologia, de doutrina, né? Petrina e paulina, no sentido do sofrimento do tempo presente e depois da glória a ser dada a nós como co-herdeiros de Deus. O autor de Hebreus também, que a gente vai estudar mais para frente, também faz uma alusão muito clara com relação a isso, né, quando fala que nós não somos dessa terra, né, mas almejamos uma terra em que iremos morar, né. Ele fala um pouquinho para os jovens pastores, para pastores e jovens, os deveres do ministério, né, e como que os jovens têm que lidar. Para os pastores, ele fala, né, pastorear o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneamente, como Deus quer, nem por ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes vocês se tornem modelo para o rebanho. É muito interessante essa forma como Pedro aconselha os jovens pastores ali. E depois ele termina com exortações finais a respeito da perseguição dos crentes, e esses trechos finais, que são curtinhos, mas traz bastante informação a respeito de Silvano, de Marcos, de Roma, como Babilônia, e ele conclui o seu texto. Tudo bem? Maravilha? É isso. Olha só, eu cumpri o plano antes do tempo. E aí a gente tem um restinho aqui para conversar, se vocês assim o quiserem. O Buru. Pode falar, Paulo. Quando o Pedro, João, eles estavam lá no Sinédrio, né? Eles eram homens tidos como realmente incultos e letrados, né? Mas eu gosto desse versículo 13, 4:13, de Atos. De Atos.
ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com quem? Com Jesus. A melhor escola que eles poderiam ter tido na vida. É verdade. Não é? Bem lembrado. Eu não lembrava desse trechinho final, Paulo. Muito bem lembrado. O que adianta é aquilo, né? Conquistar o mundo. O que vale é andar com o mestre, né? Isso é verdade. Não, e você pega os discursos de Pedro em Atos, e é escrito por Lucas, claro, né? Mas o conhecimento que Pedro tem da história do povo de Israel não é para qualquer um, não. Ele faz um panorama da história de Israel para poder explicar a chegada de Cristo como Messias, né? Que você fala, rapaz, um verdadeiro mestre ali, né? É que nem quando Jesus ressuscitou, né? E ele encontrou os dois discípulos de Emaús, lembra? Sim. Fez um retrospecto, né? Salmos, a lei, os profetas falavam dele e tal. E é interessante que os dois comentam, né? Por acaso o nosso coração não ardia quando ele falava da palavra? É. Verdade. Eu coloquei de novo uma mapinha aqui da... pode falar, Denilson. É curioso isso, né? Porque à medida que a gente vai passando tempo com Jesus, com a sua palavra, a gente é transformado até mesmo na forma de falar. 2 Coríntios 3,18 fala: em todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Conforme a gente passa tempo com Cristo, a gente vai se transformando conforme a imagem do próprio Filho. Isso afeta até não só nossas atitudes, mas até a nossa maneira de se expressar. Eles viram e se surpreenderam com o que aconteceu com Pedro, vendo que era uma pessoa que era meio que letrada, não era uma pessoa tão culta, falando com tamanha intrepidez, né? É o que a transformação de Cristo operou nele, né? De ser conforme a imagem do próprio Cristo. Sim. É verdade. Não, e é interessante como a gente até explorou isso no livro de Atos, né? Que os 10 primeiros capítulos de Atos tratam muito sobre Pedro, e depois tem aquela... dá um panorama mais paulino, né? Até coloquei uma tabelinha para vocês, assim, que mostra exatamente como várias referências de Pedro curando, Paulo curando, discurso de Pedro, discurso de Paulo, né? E mostra como Deus, na sua sabedoria, usou um pescador e usou um cara altamente credenciado nas escrituras, né? Nas escrituras judaicas, que era Paulo, né? E dos dois fez aí coluna da igreja até os dias de hoje, né? Com seus textos, com a sua vida, né? É bem interessante isso. Eu só coloquei de novo aqui o mapinha do site do Portas Abertas, né? Até para estimulá-los depois a acessar esse ministério que é tão importante, né? E a minha perspectiva, assim, era... Eu lembro uma vez, eu dei para os jovens 1 Pedro uma vez, né, em 4 aulas, para vocês lembrar o desafio, o desafio que ia dar em meia hora, né? E eu lembro da gente ter orado a respeito da igreja perseguida, exatamente por isso, né? O evangelho ele sofre ataques de todas as formas, né? Externa, internamente. A Bíblia fala para nós não nos envergonharmos do evangelho, mas muitas vezes nós nos envergonhamos dos evangélicos, né? Que tão mal representam o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria que a gente, falta 3 minutinhos para a gente encerrar aqui, que a gente encerrasse com uma oração pela essa igreja perseguida, as pessoas que vivem aí em lugares tão distantes, né, mas muitos deles sem a possibilidade de ter acesso a uma Bíblia, né, então isso é da gente, de fato, colocar o joelho no chão e orar por esses irmãos em Cristo, né. Um dia nós vamos... Pode falar, Paulo.
Aqui na América do Sul é Colômbia ali? Ali é Colômbia. Tem... Não, é Venezuela, não é? Eu tô Não, com um mapa pequeno aqui. Não, a Venezuela fica olhando o mapa assim do lado direito, né? Esse parece ser a Colômbia. Acho que é mesmo. Não é? Deixa eu ver aqui, eu vou entrar até no site aqui da... Quer ver? Eu vou parar de mostrar aqui para eu mostrar parece ser o Colômbia, mapa aqui sim. para vocês. Não sei se você já conhecia, você conhecia, né, Paulo, Portas Abertas, né, ou não? Sim. É bem conhecido, né? Tá aparecendo na minha tela aí, tá, né? Colômbia né? mesmo. Para mim tá só apresentação, sala, Igreja Bem Batista falado Ponte. aí. Os Estados Unidos, tanto... não tá aparecendo? Agora foi. Porque é tanto que falam de eleições americanas que a gente só sabe do mapa americano. Né? Mas é Colômbia mesmo. Muito bem. Vocês acessar o site do Missões Portas Abertas, né? portasabertas.org e lembrar aí desses queridos. Cuba não aparece, André? Acabei não vendo, fechei aqui, mas acho que aparece sim. Depois você dá uma olhadinha aí. Certo? Vamos orar então? Deus, muito obrigado por mais um domingo, Deus, começo de semana, e nós começamos muito bem, ao podermos desfrutar um pouco aqui da tua palavra, do seu ensinamento. É um prazer estar com esses queridos irmãos aqui, domingo após domingo. Tem sido, de fato, um privilégio. E que bom, Pai, com sua fé que os irmãos vivem em união, e nos pesa o coração, Deus, saber que tem tantos irmãos, tantas pessoas sendo perseguidas por conta do teu evangelho, Deus. Pessoas que às vezes perdem os seus privilégios políticos, sociais, como cidadãos, muitos são perseguidos e mortos, muitos perdem convívio familiar por aceitarem o Senhor como Salvador. Muitos não têm acesso à Bíblia, muitos não têm acesso a uma igreja, a um local de estudo, onde podem compartilhar e comungar a sua fé, Deus. Nós oramos por esses irmãos queridos. Que o Senhor os acolha no seio do teu coração, os proteja com a tua mão poderosa, confirme, Deus, com o teu Espírito Santo na vida deles, o quão preciosos eles são para o Senhor, para que eles possam suportar essas duras perseguições sem esmorecer e serem, de fato, um dia recebidos no céu como filhos amados. Esse é o nosso desejo, oração, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.